Olá! Hoje eu convido você para conversar comigo sobre um tema que gera muita polêmica, que é uma fase, uma etapa difícil nas nossas vidas e também das pessoas que passam por essa etapa, mas faz parte do desenvolvimento e é extremamente importante conversarmos sobre isso, que é a adolescência. Vamos conversar um pouquinho sobre adolescência? Para você que não me conhece, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, hipnoterapeuta, arte-terapeuta e idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia, em que eu trago vídeos para nós conversarmos sobre o desenvolvimento psicológico, sobre ferramentas psicológicas ou para autoconhecimento para levar um pouco mais de bem-estar, desenvolvimento pessoal e também questões psicológicas para serem discutidas e melhoradas no seu dia a dia. E hoje eu te convido para conversar sobre uma fase difícil, conflituosa e às vezes até deixada um pouco de lado, torcido o nariz, ou que nós às vezes acabamos nomeando como aborrecência e que na verdade é a adolescência, uma fase de transição da fase infantil para a fase adulta. Por que essa fase é encarada como uma etapa tão difícil da vida? Vamos refletir sobre? Então, eu te convido agora, se você é adulto, se você é pai, mãe de adolescentes, e se você é adolescente e está passando por essa etapa, a fechar os olhos agora junto comigo. Fecha seus olhos. E procura puxar na sua memória como é que foi a sua adolescência. E se você é adolescente, procura agora trazer para a tua memória como é que está sendo essa etapa do desenvolvimento que você está passando. Está sendo tranquila? Foi tranquila? Difícil? O que você sentiu mais falta, ou você adolescente, o que você sente mais falta neste momento da sua vida? Se a gente parar para refletir um pouquinho, principalmente nós adultos, nós acabamos torcendo o nariz para falar sobre a adolescência, muitas vezes porque também não foi tranquilo passar pela adolescência na nossa fase do desenvolvimento. Para o adolescente é um momento complexo, para nós também foi, porque para algumas coisas nós somos considerados ainda muito criança para poder entender, passar, viver ou discutir, mesmo assistir coisas. Para outras já somos bem grandinhos e já é exigido de nós escolhas, posicionamentos que talvez nós não nos sentimos preparados ainda para fazer. Você já parou para pensar na ambivalência que é a adolescência na nossa sociedade? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é considerado adolescência. Nos dias atuais, por volta dos 11 anos de idade, 12, os 11 a gente considera pré-adolescente. Aos 12 já iniciando a adolescência, que ela vai até lá os seus 17, 18 anos. É uma etapa de grandes transformações, grandes mudanças biológicas, porque o corpo muda, né? Vão aparecendo o que a gente chama de características secundárias, que são aquelas características no corpo que já vão dizendo que aquele corpo está preparado ou está terminando a sua preparação para a procriação, portanto, para a sexualidade. Temos mudanças também psicológicas, então
aquilo que eu gostava, o estilo de música, até as minhas escolhas de amizades, do que assistir, de como me vestir, tudo isso muda. E por conta até dos hormônios que estão à flor da pele nessa etapa da vida, isso também interfere na questão psicológica. Então tem momentos que nós nos vemos mais emotivos, mais irritados, mais eufóricos, às vezes mais ansiosos ou até mesmo mais depressivos. Além do psicológico, nós temos também uma mudança social, em que nós começamos a querer sair do grupo familiar para entrar no grupo social. Então queremos pertencer aos grupos da escola, se eu frequento algum grupo religioso, quero fazer parte, a um grêmio, algum esporte, às vezes o grupo dos jogos de videogame, de computador, o grupo de música, de arte. É uma fase que nós queremos revolucionar o mundo. Nós temos esse pensamento grandioso que nós somos poderosos e que podemos mudar o mundo, fazer justiça, proteger o mundo, transformá-lo para melhor. Então nós temos esse pensamento grandioso, a nossa capacidade. E também temos uma mudança espiritual. Muitos adolescentes, e vocês adolescentes que estão assistindo vão concordar comigo, que às vezes entram para até um fanatismo religioso, seja por um tipo determinado de religião, seja para o misticismo, para a bruxaria, ou mesmo tornam-se extremamente ateus, né? Considerando a sua crença na ciência ou mesmo em si mesmo, no ser humano, vamos dizer assim. Então é uma fase de muitas indecisões ou de decisões extremadas, né? Que a gente fala aqui unilateral. Então é uma série de transformações que acontecem ao mesmo tempo. E olha que interessante se a gente parar para pensar na questão social. A sociedade considera o adolescente ainda jovem demais para responder pelos próprios atos, que isso vai acontecer lá pelos 18, 21 anos. Também irresponsável para dirigir um carro. Por outro lado, considera que são responsáveis demais para poder dirigir a sua própria carreira, então escolher uma profissão na adolescência. E também para dirigir um país, porque aos 16 anos, portanto na adolescência, você já pode tirar o seu título de eleitor e já pode eleger aquele que vai conduzir toda uma nação. Então olha como é ambivalente, até para o social fica difícil dizer você pode aqui, você não pode ali. A própria sociedade vai ter essa questão de você é jovem demais para isso, mas você já está bem crescidinho para aquilo. Como nós pais também acabamos fazendo com os nossos filhos. Eu aqui me coloco não só na condição de psicóloga para falar sobre adolescência, mas também como uma mãe de uma adolescente. Tenho uma filha de 12 anos que está passando por todo esse processo. E o que eu percebo e sinto? Até porque essa temática eu estou trazendo justamente porque nós estamos numa etapa, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos numa etapa que nós estamos caminhando, e assim espero, para a finalização de uma pandemia da Covid-19. Foi uma fase que ainda foi muito difícil para todos nós e principalmente que eu tenho notado para os adolescentes. Aumentou demais a demanda de pacientes adolescentes no meu consultório. A procura dos pais desesperados por algum posicionamento de seus filhos nessa pandemia, quando não, os próprios adolescentes me procurando ou pedindo para os pais levarem para a psicoterapia.
Já não é uma fase que é fácil, é uma fase que é considerada como uma crise. Tanto é que muitos vão falar a crise da adolescência. E aí, uma crise enquanto nós estamos vivendo uma outra crise, que é a crise pandêmica. Então, para esse grupo, me parece que está sendo ainda mais difícil essa passagem da adolescência e essa passagem da pandemia. Porque, como a própria palavra diz, crise são aquelas situações em que o antigo não cabe mais e ainda não existe uma nova posição. Então, vamos pensar na pandemia. Tínhamos uma condição, veio a pandemia, está revolucionando tudo isso. E nós sabemos que quando sair da pandemia, não dá mais para sair igual como nós entramos. Muita coisa mudou. A tecnologia deu um super boom, um super avanço. Novos formatos de venda, novos formatos de publicidade foram criados ou foram aumentados durante a pandemia. Então, não dá para sair da pandemia e voltar exatamente igual nós estávamos antes disso. Muitas coisas que a pandemia acelerou, daí vai seguir com esse formato para uma evolução ainda maior. Na adolescência é a mesma coisa. Eu entro saindo da minha condição de criança e saio numa outra condição. Só que essa transição, essa crise, eu não consigo mais me encaixar na infância, mas eu não estou pronta ainda para ser encaixada na vida adulta. Eu preciso de uma transição, eu preciso de um momento, de uma ponte, vamos pensar assim, para eu sair daqui da infância e eu poder chegar aqui na vida adulta. Assim como a gente está pensando na questão da pandemia também. Então, se a gente parar para pensar na palavra crise, crise significa quando aquela condição atual não serve mais, eu ainda não tenho uma nova condição pronta. Se a gente pegar um paralelo com a alquimia, o recipiente por onde transforma, né, o chumbo em ouro, ele vai ter um nome que até dá, né, essa nomenclatura para a crise. Porque é dentro desse recipiente que vão ocorrer as transformações. Então, onde entra o chumbo, que vamos dizer não é um metal tão puro, nobre, não é nobre, e ele é transformado no ouro, que vai ser um metal puro, nobre. Então, a adolescência é essa etapa em que eu entro saindo dessa condição criança e vou para o outro lado, numa condição mais amadurecida. Mas eu preciso de um processo, e o processo é a adolescência. O que é interessante a gente pensar é que não são todas as culturas que têm a adolescência como fase definida, que consideram a existência da adolescência. E nós também viemos de uma etapa muito antiga que não tinha essa condição. Né? As crianças, quando elas estavam um pouco maiores, elas já eram consideradas pequenos adultos, mas não tinha essa palavra e essa consideração dessa etapa de transformação que a gente chama de adolescência. Isso é uma criação posterior. Então, essa criança crescida, esse mini adulto, já era tratado como um adulto. E a gente foi se percebendo que precisava de uma etapa de amadurecimento maior. E aí foram considerando, então, essa transição, esse rito de passagem, até pegando um pouquinho de algumas culturas, de algumas tribos que têm as suas etapas ritualísticas, né, de transição. E é muito interessante a gente parar para pensar que na adolescência nós temos alguns ritos de passagem. A menina tem a menstruação, que aí ela considera que ela já entra para a vida mais amadurecida, que ela já pode se tornar mãe. E os meninos
tem a voz, né? A voz começa a engrossar, tem aquela fase daquelas transições da voz, fica mais, né, grossa, então ele fica meio, né, parece que está tentando achar uma estação de rádio, né? Fora as mudanças corporais. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo, né? Mas voltando a pensar na questão crise, por que será que é uma crise passar pela adolescência? E por que será que para nós pais também passa a ser uma crise para a sociedade? É uma crise olhar para o adolescente, para essa etapa do adolescer. E adolescer, eu fiz uma pesquisa e eu achei muito interessante. Eu peguei nesse livrinho aqui, ó. Tá? Essa coleção eu gosto muito, que é a coleção Primeiros Passos, é uma coleção antiga. E ele tem aqui, né, da editora Brasiliense, o que é adolescência. Ele faz uma reflexão, o Daniel Becker, que é o autor, ele faz uma reflexão bem interessante sobre a adolescência. E eu gosto porque ele começa bem com o sentido da palavra. Eu também gosto muito de buscar o sentido da palavra, né? Aqui, olha. Conceito de adolescência do latim, ad, que é para, e olescere, crescer. Então, é crescer para. É isso que significa a palavra adolescência, que vem do latim. Crescer para. Então tem essas transições, mas por que é difícil? Porque é visto como uma crise, principalmente para a sociedade, para nós pais, e às vezes até para o próprio adolescente, porque a gente acaba meio que assustando eles, né? A adolescência é uma crise, é uma fase difícil. Então meio que já vem uma crença aí de que passar pela adolescência tem que ser difícil, e não necessariamente precisa ser difícil. É uma transição, é uma transformação, mas não precisa ser difícil. Mas por quê? Porque para nós que já passamos pela adolescência, olhar para a adolescência é reatualizar a nossa própria adolescência, a nossa própria crise. Para os pais tem um peso um pouco maior, porque estar diante de um adolescente, além de reatualizar como é que foi a minha adolescência, também me aproxima um pouco da minha finitude. Quando eu penso, meu filho está adolescendo, eu estou mais próximo do meu envelhecimento. Porque se nós encararmos, se a gente pensar grosso modo, na infância, adolescência e a vida adulta, embora a gente vai ter a velhice, né? Aí vai ter o Jung, por exemplo, que vai falar da metanoia, que seria a segunda metade da vida. Depois a gente faz um outro vídeo falando sobre isso. Se a gente pensar só nessas 3 etapas, infância, adolescência e a idade adulta, quando os nossos filhos estão na adolescência, então isso nos coloca naquela condição de mais para a finitude da nossa vida adulta. Então isso também assusta, também nos traz uma nova crise. E essas transformações, porque assim como a pandemia, que nós vimos que foi uma grande transformação para muitas coisas que já estavam acontecendo, mas num processo mais lento, e a pandemia acelerou, a adolescência é a mesma coisa. Então, era a nossa criança que estava caminhando lentamente para uma transformação e, de repente, na adolescência começa um turbilhão de transformações. É o corpo que muda, a voz que muda, o pensamento que muda, os interesses que mudam, os amigos que mudam, os pais que mudam, porque essa visão do adolescente, ver nós pais, já não somos mais os pais da infância. Então, por exemplo, né, vem aquela questão de não querem ser vistos por nós sendo abraçados, beijados, ficar pegando na mão, não, quero, né, um pouco de distância, quero mostrar que eu sou mais adulto, mais independente. Então, é um turbilhão de transformações, por isso que é uma etapa crítica, de crise, por conta dessas grandes transformações. Então eu convido você, para a gente poder refletir, vou fazer aqui uma sequência de vídeos sobre adolescência. Esses vídeos, eu gostaria de nós podermos olhar com
mais profundidade para algumas questões importantes da adolescência. Para quê? Para que essa etapa não seja vista como aborrecência, mas sim como florescência, pegando aí emprestado o termo da psicologia positiva, né, desenvolvida aí por um termo desenvolvido por Martin Seligman, né, o florescer, e para que nós possamos nos preparar melhor e dar o nosso melhor para este adolescente que só quer ser acolhido, quer ser visto, quer ser escutado. E que também precisa do nosso apoio, porque a gente sabe que se transformar não é fácil. Vamos pegar a metáfora, né, da borboleta, né? Se transformar dentro do seu casulo em borboleta é doloroso, não é fácil, é difícil. Dá medo de não conseguir, dá medo de não saber o que nos espera fora desse casulo, né? Dá medo de não conseguir voar. Então, quando a gente compreende, a gente reflete e a gente consegue dar o nosso melhor com muito amor e carinho para os nossos adolescentes, para eles fica uma passagem mais tranquila, mais acolhedora, e isso vai deixá-los um adulto mais seguro de si, né? Com mais autoconfiança, mais tranquilo. E quando eles forem pais, como nós somos hoje, quando eles forem reatualizar a sua adolescência, na adolescência de seus filhos, eles também vão ter tranquilidade para fazer isso. E aí, num efeito em cadeia, nós vamos transformando pessoas mais confiantes, mais amorosas, mais seguras, com maior bem-estar. Então, eu peço para que você continue vendo os vídeos aqui ao longo dos demais que eu vou estar publicando aqui no canal, para a gente poder juntos refletir, vamos acolher os nossos adolescentes, vamos transformar juntos a dor de ser o que ainda não se sabe, na beleza do florescer. Topa vir comigo nessa? Então fica esse convite para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educador, educadora profissional da saúde, psicólogos que estão acompanhando os adolescentes, ou mesmo as crianças, porque elas vão adolescer, não é? Pais, para poder orientar esses pais. E também você, adolescente, acompanhe aqui comigo, eu vou dar boas dicas para que você sinta-se mais acolhido, para que você também possa colocar aqui no canal, ou mesmo nas minhas redes sociais, o que você gostaria de poder conversar de repente com seus pais e você não sente que tem esse espaço, que tem esse apoio. E aproveita dessas dicas. Tenho certeza de que a crise pode ser mais leve, pode ser mais tranquila para ser passada e você poder chegar com maior tranquilidade também na vida adulta. Então te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Bye.